Boa noite, paz de Deus em Cristo Jesus para todos, toda a Irmandade, né? E vocês aí que têm sempre aí acompanhado esses vídeos, né? Simples, mas com mensagem objetiva para a edificação da nossa vida com Deus, né? Eu gostaria de trazer à memória um versículo que talvez passe despercebido por muitos dentro da Palavra de Deus, porque o brasileiro tem aquela cultura, né, de não estudar, não gostar de ler Bíblia, né? Não só Bíblia, não lê nada, né? Infelizmente, vão acreditando em tudo que as pessoas falam, e como no caso de nós evangélicos, sem às vezes conferir na Palavra de Deus, às vezes aquilo que está aprendendo, que está ouvindo de alguém, né? Até mesmo aquilo que eu passo para você através de mensagem escrita ou vídeo, você tem por obrigação de conferir na Palavra de Deus, não é você ir aceitando de tudo que a pessoa está falando. Isso aí é algo de responsabilidade muito grande, porque são coisas que diz respeito à nossa vida com Deus, salvação da nossa alma. Então todos os ensinamentos têm que estar embasados dentro da palavra do Senhor nosso Deus, né? Eu quero ler com você aqui um versículo que talvez deixe você um pouco preocupado. Ele está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Eu vou ler só um versículo, porque o que me interessa aqui no assunto que nós estamos tratando é a última parte desse versículo, mas depois nós vamos ver aqui todo o contexto que vai dar sentido a esse versículo, e nós vamos trazer para os dias de hoje o porquê dessa mensagem. Veja bem, versículo 8 do capítulo 18 do livro de Lucas. Digo vós que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse que é a parte do versículo que eu quero tratar com você, a segunda parte. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí você pergunta, mas nós estamos em um país que, só no Brasil, tem em torno de mais ou menos quase 50 milhões de evangélicos, não é isso? E a pessoa então fica um pouco preocupada. Mas como que quando Jesus vier achará fé na terra, se estamos aí com essa quantidade imensa de evangélicos só no nosso Brasil? Se nós formos pegar cá no versículo 1, vai tratar de um assunto só, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Ali fala sobre o juiz, a parábola sobre o juiz iníquo, né? E essa parábola, o Dr. Lucas aqui, ele escrevendo, ele fala essa parábola aqui a respeito de um juiz que não temia a Deus e nem aos homens, mas que uma mulher que precisava que ela fizesse justiça diante de algo, importunava ele constantemente. E ele fez justiça para aquela mulher por causa da sua importunação. E essa mensagem, o Senhor disse assim, no versículo 6, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, né? Aí fala, se esse juiz, sendo iníquo, fez justiça para aquela mulher, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Esse tardio para com eles é transferindo isso aí para a nossa mente humana, porque Deus não é tardio. A mente humana, nós é que achamos que Deus está tardando. Você não vê aquele provérbio que as pessoas usam, ele não é bíblico, que fala que Deus tarda, mas não falta. Deus não tarda. Deus age no momento certo, porque Deus não é limitado pelo tempo. Agora nós somos, né? Então aqui falando sobre perseverança. A pessoa ter perseverança na fé, perseverança na sua maneira de servir a Deus, perseverança na sua integridade e na sua fidelidade a Deus. Agora, da maneira que vai se aproximando o fim, nós vemos aí que vai surgindo
tantos falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pessoas que vão facilitando, né? Ou melhor, tentando facilitar o caminho para o reino de Deus, porque ele não é facilitado. A porta é estreita e ela tem a devida medida, medido pela palavra e dada por Deus. Estreita é a porta, apertado é o caminho, né? Então as pessoas tentam estreitar ou tentam larguear, mas ele tem a sua medida, né? E a medida é embasada pela palavra. Então, por esse monte de coisa, hoje nós vemos aí esse famoso evangelho da prosperidade, o evangelho da ostentação, o evangelho do emocionalismo, o evangelho do entretenimento. Pessoas têm criado tanto tipo de unção disso, unção daquilo, e tem complicado o meio evangélico. Então o que acontece? As pessoas que realmente servem a Deus, as pessoas que realmente ela têm uma fé bíblica, se ela não tiver um embasamento na palavra, ela não tiver a convicção de que serve a Deus, que fé não é emoção, que fé é confiança na palavra, ela desanima diante de tanta balela que você vê nos dias atuais. Hoje alguém já diz que fé é emoção, fala que crente não pode adoecer, que crente não pode ter problema e tanta coisa. A única coisa que você não vê hoje é a pregação do arrependimento, que traz a pessoa à conversão, arrependimento dos pecados e conversão. É mensagem que confronta o pecado, você não vê mais. Então, diante de tudo isso, e o povo parece que gosta de ser enganado, né? De que seja massageado o ego delas, adoram esse tipo de evangelho. Mas nós temos que ter um cuidado seguinte, será que a fé que nós estamos professando é a fé que nos leva à salvação? Essa fé que nós estamos professando é aquela fé que realmente a Bíblia fala que tem que ter a obra, que fé sem obra é morta. E qual que é a obra dessa fé? A primeira coisa, abandono do pecado, o abandono do mundanismo, a crucificação da carne com todos os seus desejos. Aquela pessoa que realmente se separa para Deus, não se separa das pessoas, mas se separa do costume iníquo que esse mundo atual tem vivido, separado de Deus, distanciado de Deus, e não tem valorizado a sua palavra. Porque a Bíblia hoje, eles usam para vai lá, tirar um texto que mexe com a emoção das pessoas e tanta coisa, mas não vão em cima daquelas mensagens que faz o camarada, que confronta o camarada em termos do seu pecado. O camarada que sinta a miséria do seu pecado e veja a necessidade de mudança de vida. E que venha servir ao Senhor nosso Deus. Então, amados, é esse tipo de evangelho, esse tipo de fé que não está sendo propagada. Hoje, amados, ser crente virou moda. Né? Hoje, eu sou crente, eu vou para a igreja dos crentes. Né? Mas você vê que mudança de vida e uma fé perfeita e um conhecimento da palavra, você não vê. Você não vê. Infelizmente. Então, eu creio que é o que disse aqui Dr. Lucas, né? Nesse versículo 8 do capítulo 18 do seu livro, do seu Evangelho. Porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra. Aqui está falando daquela fé para a salvação. A fé do abandono do pecado. Hoje nós estamos vivendo aquele evangelho do não tem importância. Não tem importância eu me relacionar com meu namorado, minha namorada antes de casar, não, porque nós vamos casar mesmo. Então vai virando aquela bagunça. Isso não tem problema, isso não tem importância e tal, e vai virando aquela coisa estranha. E quando chega aquele que realmente tem uma fé bíblica, luta pela salvação, amados, ele é encostado. Hoje, irmãos, a rejeição que nós sofremos é no meio do próprio povo evangélico. É no meio da própria família cristã. Nós sofremos as rejeições. Quando você opta por andar segundo a palavra, você opta por ter uma vida cristã de tal maneira que agrada ao Senhor, você é taxado pela própria família cristã, você é um quadrado. Se você é aquele que fala a verdade, prega um evangelho genuíno da maneira como ela é, você ensina a Bíblia da maneira como ela é, mas você não é bem aceito. Você não é pessoa de ter bons amigos, muitos amigos, não. Eu não estou dizendo ter amigos no mundo lá fora, ter amigos no meio do povo evangélico.
O próprio povo evangélico te expulga, não te aceita. Você é um radical. É a situação que o Evangelho está vivendo. Então a gente entende que o que Lucas quis dizer aqui é sobre isso. Porque hoje é a fé do possuir, é a fé materialista, é a fé relativa. Não, se está tudo bem para mim, amém. Se não está tudo bem, então tchau, tchau, não quero compromisso com a igreja, com nada. Se aquilo me faz bem, se aquilo me traz tranquilidade, se aquilo me traz paz, não importa de acordo com a Bíblia, não, amém. Se está juntando gente, se está trazendo o povão para dentro da igreja, se está rendendo financeiramente, tudo, não importa se está de acordo com a Bíblia, não. O que não pode é espalhar o povão. Trazer aquelas mensagens que confrontam o pecado, aquelas mensagens para as pessoas entrar pelo caminho do arrependimento, que mostram o caminho da salvação através de Jesus Cristo, que tem que ter vida de santidade. Não, isso aí vai ofender o povo. Se você levanta dentro de um templo e prega uma mensagem como essa, é a última que você prega, nunca mais. Nunca mais. Você então é que é a pessoa que você é rejeitada. Agora uma coisa eu te digo, a fé para a salvação, amados, são poucos. Por isso que aquele versículo muito conhecido, que desde quando a gente aceita a fé, a gente passa a conhecer, que fala que estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos que o encontrem, nós estamos vivendo essa época, irmãos. Arrebatamento da igreja vai ser surpresa, não só para o mundo, parece que o mundo está muito mais de orelha em pé aos sinais do que os próprios crentes dentro das igrejas. Porque os próprios crentes das igrejas estão preocupados com bênçãos materiais. É um evangelho triunfalista. É um evangelho, amados, que só pensa nas coisas desta vida. Não é o evangelho da cruz de Cristo. Não é o evangelho da crucificação do eu. Não é o evangelho da confiança no Senhor e na sua palavra. Sumiu das igrejas. E até aquelas igrejas, amados, mais assim, tradicionais nos seus ensinos, parece que tem aberto mão de tudo isso aí, também tem entrado pelo caminho do modernismo. Estamos vivendo a verdadeira época de Laodiceia. Pessoas que entregam aquilo que o povo quer, falam aquilo que o povo quer ouvir, e não o que Deus manda. Estamos vivendo época, irmãos, que hoje muitos ministérios, que se diz que é rico, que prega tanta prosperidade, com tanto blá 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 e tanta coisa, mas Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora. Porque são pessoas que não têm vida de compromisso com Ele. Vida que tenha responsabilidade com a palavra. Pessoa que não tenha compromisso com a fé que professa. Com as pessoas que vivem em sua volta. Porque o verdadeiro cristão, ele tem cuidado com as pessoas que estão à sua volta, entendendo que ele é um referencial, que ele tem que ter uma vida de bom testemunho, de sinceridade, para que ele não venha fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, para que ele não venha fechar a porta do coração de ninguém, que ele não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, mas ele procurar viver uma vida, amados, de tal maneira que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. Então é isso que Lucas quis dizer. Pessoas que talvez começaram bem, servindo a Deus com integridade, com sinceridade, mas que hoje mudaram completamente, acompanharam a multidão. Estão acompanhando a multidão, mas não estão querendo seguir o Mestre. Hoje, amados, nós podemos observar quando Jesus curou aqueles 10 leprosos. Todos os 10 foram curados. Um voltou para agradecer e se prostrou aos pés do Mestre. E recebeu o perdão dos seus pecados. E foi servir o Senhor. E foi segui-lo. 9 receberam a bênção e não quis nem saber. Jesus ainda perguntou: onde estão os outros 9? Assim são muitos hoje nos dias atuais. Talvez se vão para os templos, para as igrejas, é porque estão precisando de uma bênção. Muitos, eu vejo muitos, estão atrás de uma namorada ou de um namorado.
Outros também que eu já vi, pessoas que vão para a igreja, eles até esforçam, não, eu vou dizimar meu salário, eu tenho que dizimar para minha vida melhorar. Eu não sei aonde eles estão embasados isso na palavra, irmãos. Então, amados, o que precisa hoje, Deus está precisando hoje para a sua obra, são homens e mulheres que tenham caráter e sinceridade, caráter cristão, compromisso com Deus e com a sua palavra. Ensinar verdadeiramente o Evangelho da maneira como ele é. Mesmo que ele doa, mas é palavra. E é essa palavra que transforma a vida. Essa é a palavra que Paulo disse para Timóteo, que é poderosa para te salvar. Quando obedecida, quando vivida. Não é simplesmente para ostentar conhecimento, não, irmãos. Tem tantas pessoas por aí, irmãos, que em termos de testemunho estão podres e muitas das vezes ostentando conhecimento. O que nós temos que nos alegrar, irmãos, é de nós termos conhecido o Senhor. A maior alegria da nossa alma e do nosso coração é por termos conhecido o Senhor. E agora perseverar para que nós possamos conhecê-lo a cada dia mais e mais e ter uma vida de intimidade com Ele, procurando fazer a sua vontade. Porque, amados, o arrebatamento está às portas. E vai pegar muito crente de surpresa. Muito. Muito. Porque santidade hoje já não se prega mais no meio evangélico. Hoje, irmãos, que é isso? Deus só quer o coração e vira aquela confusão e aquela bagunça de interpretação. Você vai lá para 1 Tessalonicenses 5:23, amados. Veja o que a Bíblia é tão clara ali em cima daquele versículo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui para nós encerrar o nosso vídeo, né? Só para você ter uma noção. Você talvez seja daqueles que também concorda que Deus só quer o coração, que salvação é de graça, não precisa de mais nada. Você vê o que você entende por esse versículo que eu vou ler aqui, depois você comenta aí. Tá bom? Apesar que as pessoas parecem que não gostam de comentar, né, os vídeos que a gente publica, as mensagens que eu publico. Mas você tem toda a liberdade de comentar, um direito seu, tá? Você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você não crê na palavra, a palavra continua sendo a verdade. Se você crê na palavra, ela continua sendo a verdade também. Então, o crê ou não crê, o problema vai ser seu, infelizmente, né? Mas que a verdade do Evangelho tem que ser dita, tem que ser dita, não é? Olha aqui para você ver, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui não está dizendo que Deus só quer o coração. Santidade é separação, não é isso? Do pecado. Então, santidade em tudo. No falar, no proceder, no compromisso, na vida do dia a dia, no convívio com a família, com os negócios, no trabalho, em tudo. Nós temos que portar como cristão. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, quer dizer, todo, conservados. O que é conservar? É aquilo que teve um bom princípio, aprendeu, então retém aquele ensinamento. E que ele seja conservado. Porque hoje começa bem, depois regride, não progride. Sejam conservados, irrepreensíveis. Quer dizer, alguém olha para a tua vida, para a minha vida, não tem nada que venha causar motivo de repreensão. Sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso aqui para muitos é radicalismo. Isso aqui para muitos, isso aqui não precisa. E vemos também, amados, que a santidade na vida da pessoa, a pessoa sem Deus não tem como ela ser santa. Ela creu na palavra, ela abraçou o Evangelho, então o Espírito Santo entra e a pessoa então vai aprendendo a palavra e vai entrando pelo processo da santificação, né? Vem ali a conversão, o arrependimento, a conversão, né? A justificação, e ela entra ali pelo caminho da santidade, que é um processo na nossa vida até que Jesus volte e que nós partamos para a eternidade. Sempre nós vamos ter na nossa vida algo de retirar que não está de agrado com a vontade do Senhor. Por isso que as igrejas têm por obrigação de ensinar a palavra de Deus e o cristão constantemente está dentro da palavra para saber qual é a vontade do Senhor.
E ele vai descobrindo aquilo na sua vida que seja impedimento que o impede de servir a Deus. E é a palavra que nos traz esse esclarecimento, né? E diz que a nossa salvação, a santidade da nossa vida, amados, não é ser um tomo caiado. Você agora veio para a igreja, então a partir de hoje você vai usar camisa de manga comprida, a partir de hoje você não vai usar mais calça comprida, agora é saia, é tal. Quer dizer, quer fazer só um reboque. Sendo que a Bíblia ensina para nós que a salvação ela começa lá dentro. Espírito, alma e corpo. Então a palavra, ela tem que ser ensinada, porque ela que tem esse poder. Como nós vemos lá em Hebreus 4,12, é isso? Que fala que a palavra de Deus é poderosa. É como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela que vai lá no espírito, aquele que tem comunhão com o Espírito de Deus. E depois a alma, que é a fonte dos desejos, que quando ela é ligada com o Espírito, então quando o Espírito é ligado com o Espírito de Deus, o desejo da alma é para as coisas de Deus. E esses desejos são expressos através do corpo. É igual um copo de vidro. Você pega um copo de vidro, uma jarra de vidro, toda suja por dentro. Adianta você querer lavar ela só por fora? Você pode lavar do jeito que você quiser. Você vai olhar, está sempre suja. Mas quando faz a limpeza interior, aí, irmãos, a coisa fica, é outra coisa. Aí um paninho molhado que você passar nela por fora, ela brilha, está limpa, está transparente. Então, quantos hoje, amados, que a maioria das vezes quer trazer uma etiqueta, uma tarjeta de cristão, mas na realidade por dentro está podre, está sujo, ignorância, divisão, né? Maldade, mágoa, ressentimento e tudo esse tipo de coisa de que Deus não se agrada. Pessoas que se dizem cristãos e são cheios de contenda, não mudam camisa para defamar pessoas, defamar autoridade. Você vê muito nas redes sociais. Ela se diz que é cristão, até faz parte até de ministério, entra nas redes sociais, mete o pau nos outros, fala mal de político, fala mal de pessoas de outros ministérios. Amados, para com isso. Nós fomos chamados para ser pacificadores e fomos chamados para interceder. Esse é o nosso ministério. Então é por isso que Lucas escreveu, porventura quando Jesus voltar, achará fé na terra? Porque muitos não têm perseverado, têm acompanhado a multidão. E nós, amados, temos que perseverar, servindo ao Senhor segundo a sua palavra. Servindo a Deus de acordo com essa constituição gloriosa chamada de palavra de Deus. Se não for através dessa, nós nunca veremos a face de Deus para salvação. Vamos ver, para receber a condenação lá no dia do juízo final. Pagamos o preço por não termos perseverado naquilo que aprendemos. Tivemos a oportunidade, mas brincamos com ela. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus, ele possa trabalhar no teu coração, abrir a tua mente, que você faça uma reflexão. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Você tem sido santo em tudo? A língua tem sido santa? Os ouvidos, os olhos têm sido santo? O comportamento, a maneira de ser, o relacionamento com a família, com a sua vizinhança, com os irmãos, mesmo com aqueles que nos insultam, aqueles que pisam no nosso calo, que nos humilha, que não gosta de nós, como está a sua vida com Deus? Se Jesus vier agora, você tem certeza que você está preparado para subir com Ele? Se a morte bater na porta da tua vida agora, você tombar por terra ou eu tombar por terra, será que nós estamos com a certeza que assim que o nosso corpo tombar, o nosso espírito, a nossa alma sobe para a presença de Deus? Pense nisso. Salvação é coisa séria. Então não brinque, não fique olhando para a multidão. Olhe para a palavra. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já deu uma estudadinha na Bíblia hoje? Você já fez uma reflexão da sua vida com Deus? Ou você apenas está olhando o defeito na vida dos outros e não está olhando para si mesmo? Pensa nisso, meu amado, minha amada.
porque cada dia que passa, a cada toquezinho do ponteiro do relógio, nós estamos mais perto da eternidade. Ou através do arrebatamento, ou sermos chamados através da morte, né? Então, fica firme no Senhor, valoriza a oportunidade que o Senhor tem te dado de servir ao Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, né? Estamos aqui numa noite de sábado, né? Hoje, 14 de maio, né? Que Deus continue abençoando a tua vida. Te dei um domingão amanhã abençoado, uma semana, né, abençoada também, né? E que a graça de Deus, o poder de Deus, ele seja constante na sua vida e também na vida da tua família. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.